A paz do Senhor Jesus Cristo, povo de Deus. Estou aqui hoje, para dar uma breve explicação sobre este texto que se encontra no texto recepto. Estou aqui com a Bíblia Sagrada, Almeida Corrigida Fiel, Em 1 João, no capítulo 5, no verso 7 e 8, como vocês podem ver aqui, no versículo 7 e 8 diz assim, porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. E 3 são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. E esses 3 concordam num. Observe, igreja, que aqui, na passagem aqui no verso 7, dá um ênfase à Trindade. Então, muita gente, eles se espelham nessa passagem aqui para defender a doutrina da Trindade. Mas eu quero dar uma breve explicação aqui sobre o texto recepto, o texto recebido, que tem, na maioria das Bíblias, trazem o texto recebido. O texto recebido foi uma tradução de Erasmo, da Bíblia, do manuscrito grego para o latim. Então, na primeira edição dele, ele não colocou estas passagens aqui que vocês estão vendo. E aí teve ali uma discussão, acerca disso, E falaram para ele, coloca esses 3 testemunhos aqui, E ele falou assim, eu já publiquei, Mas se vocês quiserem que eu coloco, mostre o manuscrito para mim que contém essa passagem e eu vou colocar. Então eles foram lá, tal, e no mesmo instante trouxeram para ele, Acho que enxertaram lá e trouxeram para ele. Como ele tinha feito essa besteira de prometer, então ele foi praticamente obrigado, a cumprir com a palavra dele. Então nas edições subsequentes dele, ele colocou esta passagem aqui que se encontra. Mas ele sempre colocava no rodapé das edições dele, falando que esta passagem não continha nos manuscritos gregos. Então, essa passagem aqui, ela veio da Vulgata Latina. Então, o que acontece? Esta passagem, irmãos, quando em 1500, quando ele publicou, depois de algumas publicações, tiraram ali no rodapé a informação que continha sobre esta passagem. Acabaram tirando, e Gutenberg, em 1600, acabou que ele inventou uma máquina que fazia impressões. Então, todas as Bíblias traziam um texto recepto que continha esta passagem aqui, que foi um enxerto, foi uma coma joanina. Então, King James, Almeida, Reina Valera, tinha todas essas passagens aqui. E é isso, Eu vou agora pedir para os irmãos. A gente vai aqui, para Nestlé Island, 28ª edição. Eu estou aqui em 1 João, primeira epístola de João, capítulo 5, verso 7, que diz assim, Roti 3 eisin oi martirium. Então, Roti 3 eisin oi martiriuntes. Então,
e 3 são os que testificam. 8. To pneuma kai to ruder kai to haima kai oi 3 eis to ren e sim. Então, e o espírito, a água e o sangue, e esses 3 são um, ou concordam num. Agora vamos aqui, né, para o original Green bizantino, texto bizantino. Eu estou aqui em 1 João 5, no verso 7, diz assim, ó. Oti 3 eisin ou martiriuntes. Roti 3 e 3 eisin são oi o martiriuntes que testemunham. Aqui já está o 8 aqui, ó. Então aqui 8 vem até aqui, ó. Pode observar que o 7, o versículo 7 é bem curto. To ruder kai to haima kai oi 3 eis to ren eisin. Então, to pneuma, o espírito, kaito ruder, a água, kaito haima, que é o sangue, kai o 3, que é e esses 3, eisin, to, en, eisin, concordam num, ou são um. Então, igreja, observe aqui, ó, crítico é o interlinear do texto crítico. Observe que aqui, né, na Almeida atualizada, no verso 7, diz assim, ó, pois há 3 que dão testemunho. E ali tem um parênteses, ó, no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E os 3 são um. E 3 são os que testificam na terra. Aí termina esse parênteses. Esse que está entre parênteses é o que está, é o enxerto. E o espírito, a água e o sangue, esses 3 concordam num. Então, quando a gente vai aqui, ó, roti, porque 3 e sim são os martiriuntes que testemunham. To, o pneuma, espírito, kai to, e a ruder, água, kai to, e o haima, sangue, kai oi 3 e os 3 eis para toen e sim, torren em sim. Então, a uma são, ou só uma. Aqui eles trazem dessa forma. Tratamento interlinear do grego. Esse é do texto eclético. Vamos aqui no texto majoritário. Texto majoritário traz aqui, ó.
roti, 3 eisin, porque são 3 oi martiriuntes, os que testificam. To pneuma, o espírito, kaito ruder e a água, kaito haima e o sangue, e kai oi 3 eis toen eisin, e os 3 estão de pleno acordo. Então aqui, igreja, ó, observe. Este é aquele que veio por água e sangue, Jesus Cristo. Não só pela água, mas pela água e pelo sangue. E quem testifica é o Espírito, porque o Espírito é a verdade. Observe aqui que João fala que quem testifica é o Espírito. Ele dá ênfase ali, né, no Espírito. O verbo Espírito e a água, porque são 3 os que testificam: o Espírito, a água e o sangue. Esses 3 estão em pleno acordo. Então, igreja, não tem o que dizer, né? É o enxerto quando você vai para a variante, né, textual, né? Eles colocam aqui o pneu, kaito ruder, kaito o espírito, a água e o sangue. Dessa variante, que diz assim, ó, uma leitura variante dessa passagem diz: dando testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito. E esses testemunho na terra, o Espírito, a água e o sangue. Embora esta leitura mais longa apareça no texto recepto, que é o texto recebido, e portanto em traduções mais antigas como a King James e a Almeida Revista e Corrigida, ela está ausente de praticamente todos os manuscritos gregos de todas as versões antigas, com, certo, exceção da latina. Não aparece em nenhuma citação desse texto feito por algum dos pais da igreja. Se essas palavras conhecidas também com parênteses joaninas tivesse constado no original, é muito pouco provável que teria sido omitida, seja de forma acidental, seja de forma deliberada. Então aqui ele dá, né, algumas da onde ele tirou aqui, né? Então, Peter 1, 2 e 3, John, página 301, são os livros, né? Expressa o ponto de vista que é o da maioria dos que estudam esse texto. A, pres, a presença e história desse acréscimo é mais importante para a história da teologia do que para a interpretação do texto de 1 João. E dá a entender que a força motivadora por trás da elaboração desse acréscimo foram as exigências de controvérsia trinitariana. Um crítico de texto de renome descreveu esse parênteses joanino como o exemplo mais claro em toda a tradição manuscrita do Novo Testamento de uma corrupção textual que surgiu por razões de ordem teológica. Então aqui ele dá, né, muitas referências a esta passagem,
Eu vou mostrar aqui a capa dele, né? Que é a variante textual do Novo Testamento, análise e avaliação do aparato crítico de O Novo Testamento grego, Roger Omanson. Então, observe, igreja, da Sociedade Bíblica do Brasil. Correto? Então, quando a gente vai aqui também para a família 35, é aquilo que eu falei, ó. Roti 3 Eisin, Oi Marturian, To, Pneuma, Kai, To, Uder, Kai, To, Raima, Kai, Oi 3 Eis, To, Ren, Eis. Então aqui, ó, observe, igreja, que aqui, né, ele dá toda a porcentagem dos manuscritos, ó. 99% dos manuscritos trazem a passagem que a gente acabou de ler. Somente 1% aqui, ó, como vocês podem ver aqui, ó. Somente 1% aqui. 1%. 1%, ó, texto receptos. 1% dos textos trazem essa passagem que a gente acabou de ler. Então tá claro ali que é um enxerto, né? E eu tô aqui, ó, na Codex Sinaiticus. E aqui já certinho aqui, ó. Certo? No manuscrito aqui do lado você encontra o manuscrito. Certo? Aqui, ó. 1 João, capítulo 5, verso 7. Bem aqui, igreja. Então aqui do lado você tem o texto, né? O texto em grego, né? O verso 7 e o verso 8. E aqui embaixo está em inglês. Então quando a gente faz aqui, quando a gente pega aqui, ó. Vamos pegar aqui, copiar. Vamos lá para o Google Tradutor. Olha só, a gente cola. Olha só o que eles dão aqui, ó. Pois o que testificam são três: o Espírito, a água e o sangue, e os três são um. Amém, igreja? Então, mais uma vez, este texto que de três testemunhas no céu não existe. Não existe. Infelizmente, isso daí foi um enxerto Carlos, pai da igreja, né? E é isso, igreja. Eu vim aqui trazer esse texto, né? De 1 João 5, 7, mostrando para todos que esse texto ele não contém nos manuscritos gregos, né? E eu quero ler aqui, por último, porque o vídeo já está longo. Diz assim, ó. Primeiro do Apocalipse, diz assim, ó. Revelação a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou a palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de todos os que têm visto. Então aqui, ó, no verso 5, observe aqui, igreja, ó.
Olha aqui, ó. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, e o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra. Então a fiel testemunha está aqui. É Jesus Cristo. É o nome sobre todo nome, aonde nós devemos honrar, é digno de toda a honra. A paz do Senhor, povo de Deus, e até mais nos próximos vídeos. Um abraço.